Bom, nesse vídeo que falaremos agora, vamos fazer uma análise e também recitar, a oração. Aquela famosa oração que Jesus Cristo ensinou em sua época, que é o do Pai Nosso, que eu vou fazer questão de falar dela e também falar da nova readaptação referente ao Filho, que é o Filho Nosso. Se o cristianismo nos trouxe como herança a oração ensinada pelo Mestre, que é a do Pai Nosso, agora o bestianismo vai trazer como herança, ensinada pelo discípulo, o Filho Nosso. Então a oração do Pai Nosso que a gente conhece é: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí, agora eu vou discutir acerca da oração do Filho Nosso, que é essa adaptação inspirada com base no do Pai Nosso. É semelhante, mas tem algumas diferenças. E aí vou estar falando aqui sobre elas. Vamos lá. Então, a oração do Filho Nosso é assim: Filho nosso que estás na terra, santificado seja o vosso novo nome. É chegado agora o teu reino. Sua soberana vontade já está sendo feita. Esperamos que assim também seja nas profundezas do inferno, como já está sendo feito na superfície da terra. Que as migalhas que caem da mesa cheguem até os cães. Que o pecado sem perdão também seja perdoado. Se não for possível nos livrar do mal, nos dê força para enfrentá-lo. Amém. Agora vamos fazer a análise de cada versículo dessa oração para que as pessoas entendam qual que é o fundamento por trás, qual que é o sentido por trás de cada frase falada, de cada trecho dessa oração. Então vamos lá, o Filho Nosso que estás na terra. É um contraste em relação ao Pai Nosso, que fala Pai Nosso que estás no céu. Contraste de pai e filho, contraste de céu e terra. Aí vemos no segundo trecho, Santificado seja o vosso novo nome. Que como podemos ver em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 12, a quem vencer, eu farei coluna no meu templo, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, esse versículo faz menção ao novo nome de Cristo. E também, conforme a doutrina bestiana, que é a fé que a gente prega, acerca da troca de espíritos pelo qual Cristo vai passar, que antes era Jesus na vinda, no passado, e agora no futuro, que é na volta, vai ser Jeová Cristo. Por quê? Por que Cristo recebe esse novo nome? Não é mais chamado de Jesus Cristo e agora passa a ser chamado de Jeová Cristo. Por que isso? Porque agora já é outro espírito que está habitando aquele corpo, a saber, o espírito de Jeová. Por isso ele leva o nome agora de Jeová Cristo, porque é Jeová que está dentro do corpo de Cristo agora, não mais Jesus. Se fosse Jesus ali, permaneceria sendo o mesmo nome. E voltando à questão do Filho Nosso que estás na terra, por conta dessa questão, o Pai está no céu. Quando o céu desce para a terra, lembra daquela questão que a gente falou, que Deus em cima é Pai, Deus embaixo é Filho. Então toda vez que Deus desce para a terra, ele é chamado de Filho. E quando ele sobe, ele é Pai. Então, no caso,
quando falamos que o Filho nosso que estás na terra, já estamos querendo dizer o quê? Céu na terra. Porque quando era Pai lá em cima, era céu no céu. Quando é Deus embaixo, vindo como Filho, é céu na terra. Ou paraíso na terra, ou reino nos céus, dos céus na terra, como preferir. Mas é justamente essa alusão ao céu, ao reino dos céus que será estabelecido na terra. Então, quando falamos Filho nosso que estás na terra, já estamos vendo o Deus no meio de nós, porque quando se fala Pai Nosso, se fala de um Deus distante, um Deus que está lá em cima e a humanidade está aqui embaixo. Agora, quando falamos do Filho Nosso que estás na terra, a humanidade está na terra. Então, se o Filho está no meio de nós, então é Deus na terra, é Deus conosco, como diria o próprio nome Emanuel. Entendeu? Então, já é Deus no meio de nós. Então, a gente já vê o seu reino concretizado no nosso meio, já é um Deus mais próximo. Então, quando falamos Filho nosso que estás na terra, já não é mais alguém distante, é alguém próximo. Aí no terceiro trecho, vemos: é chegado agora o teu reino. Aí vemos também em Apocalipse. Deixa eu achar aqui que como eu marquei, vou demorar muito para me localizar, porque é muita coisa. Vemos em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, por um momento, os reinos do mundo não pertenciam a Deus, mas a partir de agora, depois que o sétimo anjo tocou a trombeta, a última trombeta, passou a ser do Senhor e do seu Cristo. E a partir de agora ele reinará para sempre. Ou seja, a posse do planeta Terra, que antes pertencia ao maligno, por isso aquele outro trecho, que até eu lembrar onde que é, mas quem lê a Bíblia sabe. O mundo jaz do maligno. Então, o mundo pertencia ao maligno até então. Aí Deus retoma, reivindica o seu direito, o seu poder sobre a terra, porque se a terra foi criada por Deus, não tem sentido deixar a terra nas mãos do diabo. Expulsa o mal para tomar a terra de volta das mãos dele. Aí já entramos naquela questão do arrebatamento, que não faz sentido cristãos sair do mundo, sendo que quem tem que sair do mundo é o maligno e não os cristãos. Então, para justamente tomar de volta a terra que tinha sido tomada. Entendeu? Porque a terra foi roubada pelo diabo. Então, Deus tomando de volta, ele retoma aquilo que sempre foi dele, entendeu? Mas que por um momento não foi. Então, quando eu falo os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, é ele reivindicando a terra de volta para ele, entendeu? Só que dessa vez não será roubado, ou seja, não vai se perder. Uma vez Deus passando a governar na terra, vai ser para sempre. Não vai haver outro governo depois de Deus. Depois que Deus começar a governar, não existirá nenhum outro tipo de governo. Ele é o último. Aí outra referência aqui, deixa eu achar aqui que, como eu falei, é muita coisa. Em João, capítulo 18, no versículo 36. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que isso quer dizer? Que isso quer dizer que se meu reino fosse desse mundo, os meus discípulos lutariam para me defender, não me deixariam morrer e ser entregue nas mãos dos judeus e dos romanos. Se meu reino fosse desse mundo, como não é, não tem por que eu resistir, não tem por que eu lutar para defender algo que não é meu. Mas aí que está o outro ponto. O meu reino não é daqui, mas não significa que ele não será aqui. O meu reino não é desse mundo, mas não significa que eu não irei implantá-lo futuramente no mundo. O mundo é uma mesa. E o meu reino é como se fosse um lanche. Só que esse lanche que eu como, eu não como daqui.
eu trago de outro lugar, mas isso não significa que eu vou comer lá. Eu vou trazer a minha comida de lá para comer aqui. Você está entendendo? Ou seja, o mundo é a mesa. O lanche é o reino que esse Cristo traz de outro lugar para comer nessa mesa. É como se essa mesa pertencesse a um lanchonete, só que o lanche que ele comprou é de outro lugar, não é dessa lanchonete daqui. Entendeu? Então, quer dizer, ele vai trazer um reino que não é desse mundo, mas que será implantado nesse mundo. Por isso que ele fala que agora, por enquanto, o meu reino não é daqui. Mas um dia vai ser, não agora, mas depois. Quando for ser, aí eu vou estar reinando. Então, quando fala agora é chegado o teu reino, é porque agora já concretizou tudo aquilo que, na época que Jesus era Cristo, tinha profetizado sobre a chegada do reino de Deus. Só que isso ainda não tinha se concretizado, ele estava anunciando algo que ainda estava por vir. Quando se fala agora é chegado o teu reino, é que agora se efetivou tudo aquilo ao qual Cristo tinha falado anteriormente. Aí o próximo trecho. Sua soberana vontade já está sendo feita. Aí entramos naquela questão que nem quando Jesus Cristo estava no monte lá das oliveiras, né, no Getsemane, que ele foi tentado pela última vez pelo diabo, quando ele estava orando lá, suando sangue, pedindo, clamando ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Então você vê que no primeiro momento ele pede para que, se possível, eu queria, né, que se fosse possível afastasse esse cálice para mim não ter que beber, mas que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, tipo, eu não quero beber esse cálice, mas eu não tenho que pôr o meu querer acima do querer de Deus. Eu tenho que querer o que Deus quer para mim. Ou seja, a vontade de Deus é acima do meu. Então, que não seja feita a minha vontade de não querer beber o cálice. Se Deus quer que eu beba, então eu vou beber, mas para fazer a vontade dele, porque é isso que Deus quer para mim. Entendeu? Então, eu não queria ter que passar por esse sofrimento, mas se tiver que passar, que seja a vontade de Deus na minha vida. Entendeu? Então, é isso que ele quer dizer nesse trecho. Então, quando fala que a vontade dele já está sendo feita, é mais uma vez retomando a questão anterior do reino, que já está sendo concretizado, ou seja, reafirmando tanto a chegada do reino quanto a vontade de Deus já sendo feita. Agora, o próximo trecho é bem interessante de analisar. Esperamos que assim também seja nas profundezas do inferno, como já está sendo feito na superfície da terra. Esse trecho também poderia ter sido reduzido, né? Resumido numa outra possibilidade de versão, né? Poderia ter sido assim no inferno como na terra, de uma forma reduzida, né? Mas eu preferi alongar para ficar mais específico, né? Essa questão das profundezas, inferno, Sheol, Hades, mundo dos mortos abaixo da terra, e superfície, o mundo dos vivos, que é a terra onde estão todos os habitantes, os seres vivos atualmente, né? Eu e você. Então, ficou bem mais claro, mas também poderia ser assim como no abismo, seja também na terra, né? Assim no abismo como na terra. Então, por quê? Porque se você vê na relação do Pai Nosso, você vê assim na terra como no céu. Ou seja, pedindo que se aconteça na terra aquilo que já está acontecendo no céu. Então a pessoa que está orando, ela está orando da terra para o céu, pedindo que o reino do céu desça até a terra. Agora, nessa oração do Filho Nosso, é mais abaixo ainda, o buraco é mais embaixo. Então é a pessoa que está no inferno pedindo que o reino da terra, do céu na terra, desça até os infernos. Entendeu? Então é a pessoa que está embaixo clamando para quem está na terra. Já no Pai Nosso é a pessoa da terra clamando para quem está no céu, para que desça do céu e desse do Filho Nosso para que desça da terra para os infernos, que é abaixo da terra.
Aí podemos ler no Mateus capítulo 16, no versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Essa frase também é muito parecida com aquela lei hermética do Kai Bailon, que fala que assim como é em cima, também é aqui embaixo, e assim como é embaixo, também é em cima. Então, essa questão de tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então, existe uma interligação entre céu e terra. E da mesma forma como o céu vai descer para a terra, aí vai virar céu na terra, então a nova terra seria o inferno, né? Por assim dizer, né? Porque a terra seria embaixo, né? Então, terra e inferno sempre fica numa posição abaixo, né? Diferente de céu no céu e céu na terra. Então, céu na terra é referente ao Filho e céu no céu é referente ao Pai. Por isso que eu falei, enquanto Deus está lá em cima é céu, aí quando ele desce para baixo como Filho, aí é terra. Aí o próximo trecho. Que as migalhas que caem da mesa cheguem até os cães. Aí esse daqui é bem mais complexo, né? Não muito, mas eu vou acabar me alongando em cima disso. Que nem podemos ver em Apocalipse capítulo 22, no versículo 15. Ficarão de fora os cães. Aí o restante lá, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer tipo de mentiroso. Mas o principal aqui no trecho, ficarão de fora os cães. Presta atenção, ficarão de fora do reino. Aí vemos também na parte do Apocalipse, quando vai medir as medidas lá do templo. Deixa eu ver se eu acho aqui. No Apocalipse capítulo 11, no versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Em algumas traduções foi dado aos gentios para pisar a cidade santa durante 42 meses. Gentios, nações, a mesma coisa aqui. É que em algumas traduções está diferente. Mas percebe essa questão? Deixa o átrio que está fora do templo, ou seja, aos gentios, aos samaritanos, ao povo que não é judeu, é destinado tudo fora, tudo à parte, tudo isolado, né? Então, tudo que é relacionado a fora já cai direto nos gentios, que eles não fazem parte do cerco, estão do lado de fora dele. Então, esse já é o primeiro ponto. Aí sim eu vou poder entrar na outra questão que eu quero falar, que é exatamente sobre essa questão da migalha. Deixa eu achar aqui, peraí. Que é aquele versículo lá que fala sobre a mulher cananeia. Em Mateus, no capítulo 15 e versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É aquele trecho que a mulher que não era... porque Jesus, como Cristo, veio para os judeus, não para os gentios. Então não tinha por que uma gentil, alguém de fora, pedir por uma coisa que ele não veio para eles, entendeu? Então não é justo tirar o pão que é dos filhos para dar para os cachorrinhos. Então, tipo, é uma estranha. O que eu tenho a ver com você? Eu vou ajudar os meus, entendeu? Não tem nada a ver com você, entendeu? Só que ela falou que bastava apenas uma migalha, sabendo do poder de Deus, sabendo que apenas uma faísca do seu poder é suficiente para mudar tudo, entendeu? Não precisa muito, entendeu? Sabendo que apenas uma migalha já era suficiente para mudar a vida dela. A fé dela foi grande, a ponto de falar que apenas uma graça do seu poder já era suficiente para o que ela precisava naquele momento, entendeu?
Só que a questão é o seguinte: não poderia se dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Então os cachorrinhos não são dignos de comer o pão, apenas as migalhas. Isso quando cai da mesa dos donos. Quando cai, porque se não cai fica passando fome. Porque quem não passa fome é os filhos, mas os cachorrinhos se matam para conseguir uma migalha para saciar sua fome. Então perceba que quem está mais embaixo sofre do que aquele que está em cima. Aí, por fim, finalizamos naquela outra questão aqui da parábola do rico e do Lázaro em Lucas capítulo 16, no versículo 21, que tem a situação lá do rico e do Lázaro, que o Lázaro era pobre e o rico lá não quis ajudar ele, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aí os dois morreram, né? Isso é uma parábola. E aí fala que... aí o rico lá, depois no versículo 24, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ou seja, só bastasse um pingo de água para poder se refrescar. Nem pediu para jogar muita água, só falou um pingo, molha o dedo aí. Qualquer pingo já me ajudaria a tirar eu desse sufoco. Ele clamou por um pingo e nem esse pingo foi dado. Da mesma forma que em vida ele negligenciou ajudar o pobre, o Lázaro. Porque não, ele queria só as migalhas, ele não queria nem tudo ali, não queria o que estava na mesa, só queria comer as migalhas. Entendeu? E nem isso estava conseguindo. Então, as migalhas são sempre destinadas aos excluídos. No caso, ele excluiu o justo em vida, né? Só que aí depois da morte, né? Ele que foi excluído por ter rejeitado o pobre, né? Por não ter ajudado no momento que ele precisava, né? Na sua necessidade. Aí no final o jogo virou, né? Ele que passou a ser o pobre, ele que passou a clamar por ajuda e não obter. E aí tem esse contraste, né? Que não ajudou em vida temporária, na eternidade vai passar o resto não, para sempre sofrendo. Mas, como se trata de uma parábola, né? Mas é aquela questão do excluído sempre ficar com pouco, né? Então as migalhas são sempre destinadas àqueles que estão excluídos, àqueles que estão de fora. Aí continuando, que o pecado sem perdão também seja perdoado. Aí entra naquela questão de Marcos capítulo 3, no versículo 28, 29 e 30. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e de toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Isso naquela época, porque os judeus se recusavam a aceitar Cristo. Por quê? Porque Jesus não é o Deus deles, é Jeová que é o Deus dos judeus. Então, eles não queriam reconhecer que era Deus ali, entendeu? Embora estivesse usando o corpo de Deus. Mas esse é o real motivo dos judeus não terem aceitado Cristo naquela época, por não ser a divindade que eles estavam esperando vir naquele corpo, entendeu? Então, esse é o real motivo. Só que porque para eles Jesus era um demônio, entendeu? Só vai reconhecer como Deus quando for Jeová ali. Aí é por isso que na volta de Cristo os judeus vão começar a aceitar Cristo, mas não porque, me arrependi de ter falado mal aquele dia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que agora é o Deus deles que está ali dentro. Porque se fosse Jesus de novo como Cristo, ia ser rejeitado de novo. Ia falar, o demônio voltando mais uma vez. Entendeu? Eles iam falar isso na cara dura. Entendeu? Então, se hoje vai haver uma aceitação dos judeus com relação ao Cristo que está por voltar, é por conta dessa troca de espíritos que a fé bestiana prega, acerca de que vai ser Jeová agora no corpo de Cristo. Entendeu?
Então, agora é o contrário, agora é o Bestiano que fala que Cristo tem demônio agora, porque antes tinha Deus, porque Bestiano é seguidor de Jesus. Jesus saiu do corpo de Cristo, então quem está no Cristo agora para nós é demônio, porque a gente não aceita Jeová. Entendeu? Então agora inverteu. Se antes o judeu não acreditava, agora é o Bestiano que não vai aceitar esse novo Cristo que está para descer do céu. Entendeu? Então agora inverteu o jogo. Judeu aceita e Bestiano rejeita o Cristo, né? O Cristo 2, né? Que é o da volta. Então, quer dizer, a blasfêmia com relação a esse versículo foi no passado com relação aos judeus por rejeitarem a Cristo. Agora, mas aí acaba incorrendo no futuro com relação aos bestianos rejeitarem pelo mesmo motivo. Só que aí que tá, por conta dessa troca de espírito, faz sentido, porque cada um só vai aceitar a divindade que segue. Bestiano segue a divindade de Jesus. Judeu segue a divindade de Jeová. Então eu não sou obrigado a aceitar Jeová Cristo se eu sigo a Jesus. E o judeu da mesma forma não é obrigado a aceitar Jesus Cristo se ele segue a Jeová. Entendeu? Então é mais fácil esperar que um saia do corpo para que o outro entre, certo? Para mim passar a aceitá-lo dali em diante. Entendeu? Ou rejeitá-lo se não for o mesmo Deus que eu sigo. Então, é essa que é a questão do blasfemar contra o Espírito Santo. E aí a gente pede perdão no sentido de que não tem essa de nenhum perdão ser perdoado. Todo perdão é perdoável, sabe por quê? Porque aí entra naquela questão, acho que é em Hebreus que está escrito. Enfim, em algum lugar, até eu achar, mas quem lê sabe, sem derramamento de sangue não há perdão. Se a gente crê que Jesus vai voltar como Jesus Júnior Besta para morrer de novo agora no fogo, vai haver perdão em cima de toda a maldade que ainda resta, entendeu? Que ainda ficou. Entendeu? Por quê? Porque se agora ele retorna como besta para salvar os renegados de Cristo, então é sinal que até isso vai ser perdoado. Entendeu? Então, se não fosse para ser perdoado, não haveria um novo sacrifício. Entendeu? Se vai haver um novo, é porque Deus já perdoou em cima disso. Então, já é mais uma esperança de que nada está perdido. Então, quando se fala que perdoe até o que não é perdoável, é para mostrar que há solução para tudo, até para o impossível. Então, é nessa fé que se fala que o pecado sem perdão também será perdoado. Agora, finalizando no último trecho, que é: se não for possível nos livrar do mal, nos dê força para enfrentá-lo. Perceba que na versão do Pai Nosso, ele fala assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, impõe uma condição: eu não caio em tentação, mas por eu não cair, me livra do mal. Ou seja, se eu caio em tentação, eu estou sujeito ao mal. Eu só sou livre do mal se eu não me deixo cair na tentação. É aquela história, se você sabe que um caminho é ruim, você evita, você não põe Deus à prova para te proteger. Você sabe que aquilo ali é ruim, você, por sua consciência, procura um outro caminho que não passe por ali. Entendeu? Então você evita cair em certas situações que te incorram em pecado ou em qualquer outra coisa que transgrida, entendeu? Então esse é não se deixar cair em tentação. A tentação vem, mas se você cai, você não está livre do mal, você está sujeito ao mal. Entendeu? Então você só é livre do mal quando você não se deixa cair na tentação. Só que aí na frase do Filho Nosso já fala assim: se não for possível livrar do mal, ou seja, se ele já está falando isso, é porque ele já caiu na tentação. Ou seja, ele já caiu na lama. Então a questão já está ali, já tem que lidar com aquilo. Entendeu? Enquanto que na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é uma questão mais preventiva, ou seja, para prevenir a pessoa de não cair em tentação, para ela ser livre do mal. Já no Filho Nosso já é remediação, ou seja, a pessoa já caiu, então ela já está sujeita ao mal. Então, já que o Senhor não pode nos livrar do mal, se isso não é possível, então nos dê força para poder encarar isso. Ou seja, já se deu mal, agora vai para cima. Agora não tem mais para onde correr. Se já está aí, e também é uma alusão à questão da ira de Deus pelos qual todos os bestianos vai ter que passar.
Por quê? Porque enquanto o cristão que vai embora mais cedo, parte dessa para melhor, ele é livre, ele é isento de participar da ira de Deus, ou seja, ele não vai incorrer nessa questão. O bestiano ele vai ter que ter cunhão, vai ter que ter força para lidar com isso. Então, já que a gente não está livre da ira, a ira permanece sobre nós, então a gente vai ter que ter força para passar por ela, entendeu? Então, também é nesse sentido, de ter força para aguentar o dia mal, entendeu? Porque os dias maus virão. Então, se você não está livre de passar por eles, então que você tenha força para poder enfrentá-lo até o fim. Ou até onde pode chegar, né? Porque nem todos chegarão até o fim. Mas é essa questão de reforçar a força, a coragem, a determinação para poder passar pelas adversidades, porque elas virão. Então, nesse caso, enquanto que no Pai Nosso ele pede para ser poupado do mal por ter sido obediente, né, por não ter se deixado cair, o outro ele já está falando de alguém que caiu e que vai ter que lidar com essa queda e cabeça erguida, cair, realmente eu caí, mas agora eu vou ter que ter força para assumir as consequências que por conta disso, entendeu? Então é nesse sentido que fala para ter força para enfrentar, ou seja, depois que deu merda, agora aguenta, entendeu? É tipo isso. Então eu espero que tenha ficado clara aí a questão, né, da simbologia, do significado por trás da oração do Filho Nosso, que era necessário e de lei ia ter que vir. Ia ter que vir. Se existe Pai Nosso, tem que existir Filho Nosso também. Entendeu? Então, é isso. O filho ensinou a oração do Pai Nosso e agora o neto ensinou para vocês a oração do Filho Nosso. Então, façam bom proveito, orem. É a primeira oração bestiana aí. Se vai haver outras, não sei, mas fica aí essa daí que é importante. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.